Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, 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 pararam. Favela. Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, 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 pararam. Favela. Tudo que a favela me ensinou, tudo que lá dentro eu aprendi. Vou levar comigo aonde eu for. Eu também vou. Eu vou na humildade procurando ser feliz. Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, 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 pararam. Favela. Marcelo, seja bem-vindo. Tudo bem, minha querida? Obrigado Melhor pelo agora. convite. Um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, a gente está super feliz de fazer essa entrevista com você. A gente sabe que vai ouvir bastante história hoje. Você é uma grande referência para a gente na luta e na defesa dos direitos do povo negro no Brasil e aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho como é que era a vida na Vila Cruzeiro quando você era criança. Bem, eu nasci em 1960 no Hospital Getúlio Vargas. Minha filha mais velha também nasceu no Hospital Getúlio Vargas, na Penha. E eu morei na Vila Cruzeiro até 1990, durante 30 anos. E eu continuo morando no bairro. Eu moro há 63 anos no bairro da Penha. E a minha infância foi uma infância muito bacana, porque naquela época não tinha a violência que tem hoje. Essa guerra insana que existe hoje, fruto da política racista que foi gestada nos Estados Unidos na década de 1970, do século passado, a famosa guerra às drogas, se transformou num inferno para os moradores de favelas, moradores de territórios excluído, marginalizado, a Baixada, a Zona Oeste. Então não tinha nada disso na década de 1960, 1970, né? No meu período de criança, de adolescente. E a gente tinha muito amigo, fazia muita farra, muita bagunça, estudávamos em escola pública. E a rapaziada que hoje a gente pode chamar que é ligada ao tráfico, não se metia com as crianças, muito pelo contrário. Eu tenho uma lembrança de quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu estava sentado no campo do Ord, era umas 9h30 da noite, 10 horas da noite, e a rapaziada passou, uma rapaziada com 19, 20 anos, e botou a gente para correr. Vai para casa que isso não é hora de criança estar na rua. Então era assim naquela época, né? O pessoal que tinha lá a sua pendência com a justiça tinha uma política de proteção das crianças. Como é que era a brincadeira? Um dia, uma terça-feira, Marcelo, criança, com os meninos, meninas. Como é que era o seu dia? Como é que era a brincadeira, a infância na Vila Cruzeiro? Nessa Vila Cruzeiro que você está lembrando? Depois da escola, né? Porque meu pai e minha mãe tinham pouco estudo, mas eles fez questão de que os 8 filhos, 4 homens, 4 mulheres, estudassem. Né? Então, depois da escola, eu ia encontrar com os garotos para soltar pipa, bola de gude, carniça, então, pique-esconde. Não tinha celular, não tinha essa parafernália tecnológica que as crianças hoje têm. Eu morava assim numa casa que tinha um barranco imenso, e uma das grandes brincadeiras que eu tinha era de ficar fazendo estrada naquele morro, naquele barranco, fazendo estrada, passar carrinho. Então meu pai trabalhava na DLU, né, no Departamento da Limpeza Urbana,
que depois virou Conlurb. Né? Ele era o que a gente chama hoje de gari. Era lixeiro, né? Era gari. E era alfaiate também. Então meu pai era muito rígido conosco. Ele queria que os filhos estudassem e essa rigidez dele deu frutos. Porque dos 8 filhos criados ali, nascido e criado na Vila Cruzeiro, 5 têm curso superior. Eu tenho um irmão que é psicólogo lá em Brasília, se reformou pelo Corpo de Bombeiro. Eu sou advogado, apesar de eu não ser advogado militante, eu não atuo. Mas eu tenho uma irmã que se aposentou na UFRJ, ela era responsável pelo arquivo da universidade. Tem outra que se aposentou como professora lá em Recife, que ela é casada com um militar do Exército, né? Então ela morou no Paraná, morou no Acre, morou em Minas e nos últimos 20 anos está morando em Pernambuco, ali numa cidadezinha do lado de Olinda. E tem o Marcos Dias, que me acompanha em tudo, que foi o primeiro a se formar, né, no curso superior. Ele foi estudar na FAETEC, é uma escola técnica aqui em São Cristóvão. Não sei se é FAETEC ou Celso Covo. E ele era um excelente aluno e teve uma professora que ajudou ele a entrar na universidade, uma universidade ali em Cascadura, que os donos são negros. E o meu irmão se formou em engenharia e eu acho que ele foi o primeiro engenheiro a se formar na Vila Cruzeiro. E logo depois ele entrou para a Light e trabalhou na Light durante 25 anos como engenheiro. E depois da privatização ele fez prova para a Petrobras, passou para a Petrobras, ficou lá um bom tempo, 7, 8 anos, fez prova para a Agência Nacional do Petróleo, passou e hoje trabalha na Agência Nacional do Petróleo. O outro, Mauro, foi técnico de manutenção no metrô, foi meu chefe lá no metrô. E as duas mais novas não têm curso superior. Tem 2 episódios que marcou muito a minha vida, que foi quando eu terminei, tinha 15, 16 anos, eu estava terminando o primeiro grau, era o primeiro grau que se falava, que eu estudava até a 7ª, a 8ª, a 9ª série, né? A 9ª era admissão, não era isso? Tinha admissão para ir para o 2º grau. Então, eu terminei o primeiro grau. Talvez nessa época era o científico. Científico, isso. E eu saía lá do Morro da Cascatinha, que é um morro do lado da Vila Cruzeiro, passava pelo Campo do Orde para estudar lá embaixo, na Escola Gomes Freire. Todo dia eu descia com meu uniformezinho, e uma vez eu estava lá no Campo do Orde, eu e uns 8, 9 colegas, aí o Sargento Rubens, que era o manda-chuva, né, ali do DPO, aí o Sargento Rubens passou, perfilou todos nós, assim no paredão, e falou assim: você, apontou para mim, você sai, que você estuda, todo dia eu vejo você passando aqui para ir pro colégio. Agora esses vagabundos aqui, aí com aquela mãozona que ele tinha, ele deu uma tapa que saiu pegando no rosto de todo mundo. E desses colegas, muitos foram assassinados. Ou por ele... Como é que isso... Qual foi o efeito que isso teve em você, essa cena? Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos, estava no primeiro ano do 2º grau, né? 16, 17 anos. Estudava também no Senai. Meu pai Como é fez que isso... Isso marcou muito porque ficou na minha cabeça. Aí, se eu não estudasse, eu também seria que teria ganhado um tabefe na cara do policial. E eu fui salvo por eu ser um estudante. E ele respeitou a minha condição de estudante. Então isso me marcou muito. E a segunda coisa que me marcou foi que meus melhores amigos, nós éramos um grupo de 7, 8 amigos, inclusive um deles é o pai da Ana, que gosta muito de você. Desses 8 amigos, 9, só eu e um outro
que sobrevivemos, somos sobreviventes. Porque os outros 7 foram todos assassinados, entre eles ou pela polícia. Inclusive o pai da Ana foi assassinado muito novo, né? Não devia ter 30 anos de idade. O Dodge, Jorge, meu amigo. Então, a vida na favela tem um lado bom, mas também tem esse lado trágico. Um lado trágico que persiste até hoje. E piorou porque naquela época, como eu digo, lá no Complexo da Penha, tinha um grupo que dominava a venda de droga na Vila Cruzeiro, tinha outro grupo que dominava no Parque Proletário, tinha outro grupo que dominava no Caracol, na Chatuba. Então cada favela tinha um grupinho. Não é isso que é hoje, que é o monopólio de uma facção que domina todo o complexo, que é aliada de outros complexos, que virou essa situação que está difícil da gente mudar, né? Vai ter que ter uma política de segurança pública muito assertiva, uma política cidadã, uma política de segurança que se espelhe no que aconteceu em Cali e na Colômbia, e em outros países, para a gente reverter essa situação que joga a nossa juventude negra em massa, né, nos presídios, no cárcere, e servindo de mão de obra barata, mão de obra descartável para um grupo maior, poderoso. Então, como eu disse, a educação é tudo. A educação salvou a minha família e nós precisamos, nós que chegamos até aqui, na nossa idade, os 40, 50, 60 anos, que viemos dessa comunidade, que não queremos sair dessa comunidade. Eu tenho orgulho de estar sempre dentro das favelas. Sábado passado eu estava na Rocinha, sábado retrasado eu estava lá no Campo do Orgia, na Vila Cruzeiro. Eu ia na Maré, numa reunião lá com um grupo de negros e negras da Maré. Algum tempo atrás, não fui porque a polícia estava fazendo uma operação violenta dentro da Maré, e foi desmarcado. É um grupo que também não é Rede das Pretas, porque Rede das Pretas é aquela casa lá da Lapa, onde a Marielle fez a sua última Casa das Pretas. Lá não sei se é Casa Preta, alguma coisa assim na Maré. Então fui convidado, eu iria com o maior prazer, porque eu gosto de ir onde está o povo preto, excluído e marginalizado. E o povo preto está onde? Está dentro desses territórios, está dentro das favelas. Agora mesmo, vindo para cá, eu li no G1 que o IBGE vai voltar, depois de 50 anos, vai voltar a chamar esses territórios de favela, que era agrupamento subnormal, inventava um monte de nomes. E nós fizemos essa discussão lá na Rocinha sábado passado, né? Nós não somos comunidade, nós somos favelados. Isso aqui é uma favela, a gente tem que ter orgulho de morar na favela. Nós temos que ter a favela como algo positivo. Algo bom e não algo negativo. Perfeito. Me diz uma coisa, você falou desses 2 episódios que impactaram você, muito te fizeram pensar o quanto a educação te salvou seus irmãos, sua família. Mas quando isso faz com que você se organize coletivamente no movimento negro organizado, o que te leva? Qual é o evento? Como você vai? Por quê? Essa é a parte mais importante da minha trajetória. Eu falei sobre isso sábado na Rocinha e já dei vários depoimentos sobre esse episódio, que foi assim um episódio que fez um divisor de água, de eu adquirir uma consciência racial com 16 anos de idade. Eu estudava no colégio Coronel Assunção, em Olaria, no pé do Morro da Merendiba, que é uma comunidade vizinha
a Vila Cruzeiro onde eu morava. E a professora de português, ela tinha o hábito de uma vez por mês, de duas vezes por mês, mensalmente ou bimestralmente, ela pedia que os alunos fossem dar uma aula lá na frente, né, da sala, sobre um tema que eles conheceram, que eles vivenciaram. E chegou a minha vez de apresentar a minha aula. Aí terminou a aula, eu passei na banca de jornal e li a manchete do Jornal do Brasil, que naquela época, 1976, 77, tinha o Jornal do Brasil impresso, né, como é hoje, que é só online. E lá a manchete estava: governo da África do Sul massacra mais de 1.000 jovens negros. Eu não tinha dinheiro, corri para casa, meu pai estava em casa naquele dia. Eu falei: pai, compra o Jornal do Brasil para mim. Aí meu pai: eu não posso sair daqui, eu estava lá na máquina de costura. Toma o dinheiro, vai lá e compra. Aí eu fui lá, dei sorte que era o último jornal, né? Comprei o jornal, li a matéria e o que a matéria dizia? A África do Sul vivia sob o regime do Apartheid, que vigorou de 1940 até a libertação do Mandela em 91. E o governo da África do Sul, que era dirigido pelo regime do Apartheid, eles tinham como língua oficial o Afrikaner, que é uma língua que é uma mistura de holandês com inglês. O partido que estava no governo, os seus dirigentes falavam o Afrikaner, falavam inglês também, mas a língua oficial era o Afrikaner, o inglês, e a África do Sul tem 11 línguas maternas. Tem o Zulu, tem o Xhosa, que é a língua do Mandela, o Zulu, que é a língua do atual presidente da África do Sul, o Mbedeli, e mais 8. São 11 línguas. E eles queriam obrigar a juventude, os estudantes, a estudar no Afrikaner. E eles não queriam estudar no Afrikaner. Eles queriam estudar o quê? Na sua língua materna e no inglês. Por quê? Porque a Rodésia, o atual Zimbábue, naquela época era Rodésia, em homenagem a Cecil Rhodes, o colonizador, o assassino inglês, falava inglês. A Zâmbia, vizinha da África do Sul, falava inglês. A Nigéria falava inglês. Vários países da África foram colonizados pela Inglaterra e falavam inglês. Os Estados Unidos falam inglês, a Jamaica fala inglês, a Inglaterra e eles falaram: se nós aprendermos o inglês, nós vamos nos conectar, nós vamos conversar com o mundo. E o Afrikaner nós vamos ficar restrito à África do Sul. E eles começaram a fazer manifestações, começaram a fazer passeatas. E o exército da África do Sul, o exército do Apartheid, o exército racista, foi para a rua e fuzilou essa garotada. Fuzilou essa garotada. E eu falei sobre isso na aula. E o meu melhor amigo, a gente era colado, o Cláudio, branco, gritou lá do final da sala, lá do fundo, onde a gente ficava. A gente era da turma que ficava lá sentado na última cadeira, a turma da bagunça. Não sei como é que a gente passava de ano. A turma do fundo. E o Cláudio gritou: mas preto tem que morrer mesmo. Cara, aquilo... Eu fui para casa, sentei e falei: não, eu não ouvi isso do meu melhor amigo. E a partir dali eu me aproximei do Partido Comunista Brasileiro. Eu frequentava a Imperatriz Leopoldinense, toda a molecada da Vila Cruzeiro frequentava a Imperatriz Leopoldinense, que é pertinho, né? Uhum. Vila Cruzeiro para Ramos, a gente ia andando, não tinha dinheiro para onde. E o departamento cultural da Imperatriz Leopoldinense era dirigido pelo PCB. E tinha uma negrada do caramba ali
na Nova Brasília, naqueles conjuntos, em frente à Nova Brasília, o Zizo, Conceição, Joana, uma família negra também, numerosa também, tinham 9 ou 10 irmãos, todos estudaram, a maioria se formaram, curso superior, e essa garotada, Zizo é 10 anos mais velho do que eu, tinha 16, Zizo tinha 26, e já era formado, já era sociólogo, e aquele cabelão black, o meu cabelo era baixinho, que a gente tinha vergonha de usar o cabelo black como o seu, e aquele cabelão, né, inspirado lá no movimento, no Black Power dos Estados Unidos. Aí aquele cara começou a conversar comigo, eu contei essa história para eles, aí começou a mostrar, falar de Agostinho Neto, eu nunca tinha ouvido falar em Agostinho Neto, falou em Mandela, falou em Steve Biko, e eu fui me empolgando, entrei para um grupo de teatro de jovens negros que a Imperatriz organizava. E quem era que organizava esse grupo de teatro? Os comunistas do PCB. Aí eu me lembro que a gente ia ali pro aterro, a gente ia para lá para ler o Manifesto Comunista e a gente fazia a apresentação de peça de teatro, que era a desculpa que a gente tinha para estar todo mundo ali reunido, a garotada. Então, esse episódio da África do Sul moldou a minha consciência racial e a minha relação com o PCB moldou a minha consciência de classe. Tanto é que eu tenho 41 anos de PT. O PT tem 42. E durante um ano, a galera do PT ficou tentando me ganhar. Porque eles sabiam, um moleque, um jovem, 18, 19 anos, né? Eu já estava com 18, 19 anos quando o PT foi fundado, que acompanhava as greves. Eu era metalúrgico, e como eu disse antes, eu me formei, estudei no Senai, fiz ajustador mecânico, depois fiz ferramentaria, tornearia, fresaria. Então eu trabalhava numa fábrica metalúrgica ali em Bom Sucesso, do lado da Maré, uma fábrica que tinha ali, a FI. Então eu era metalúrgico. Aí o pessoal, o cara é favelado, metalúrgico, tem uma consciência racial, a gente tem que trazer para o PT. E eu resisti durante um ano, porque a ditadura tinha falado que esses partidos... a ditadura não, a turma do PCB falava que o PT, o PDT, o PTB tinham sido frutos da ditadura, né? Que esses partidos foram criados a partir de um desejo da ditadura militar. E eu falei, não vou para esse partido, eu vou ficar aqui no comunismo. Nós somos os verdadeiros representantes da classe trabalhadora. Até que o Jaruzelski deu o golpe no Solidariedade lá na Polônia. Tinha o Solidariedade que organizava a luta da classe operária na Polônia. E o Lech Walesa era o grande liderança, né? Era um Lula polonês. Depois ele se aliou com a CIA, traiu a classe trabalhadora, e eu tinha assim uma consciência de classe vinda do PCB e tinha uma paixão muito grande pelo Solidarność, pelo Solidariedade. E quando o Jaruzelski, o ditador da Polônia, secretário-geral do Partido Comunista Polonês, dá o golpe, eu falei, não tem condição de ficar no PCB, que estava apoiando o golpe do Jaruzelski contra a classe operária polonesa. E foi aí que eu rompo, saio do PCB e aceito a ir para o PT, com o PT já com um ano de formação. Mas eu vou para o PT para uma organização que veio da clandestinidade, uma organização trotskista que eu militei durante 12 anos e depois, enfim, eu estou aí, fui deputado por 2 anos. Então a África do Sul, a relação com o continente africano é muito presente na minha vida. E eu, na década de 80, né, já militando no movimento negro, em organizações negras, em grupos negros, a gente fez várias manifestações em defesa de Mandela, e eu fui
brindado, eu tive um brinde, né? Algo que o céu, os céus, né? Os orixás me deram de presente, que quando Mandela esteve aqui no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de me encontrar com ele e com Winnie Mandela. Tem uma foto que eu guardo com o maior carinho. Que coisa linda, que coisa linda. Marcelo, você falou que o continente africano, a resistência na África do Sul, o pensamento e a luta comunista, a organização da classe trabalhadora, a força e a potência da classe trabalhadora, inspiraram você. Isso gerou uma consciência, gerou uma personalidade de luta, de ativismo, de militância, dentre todos esses fatores muito fortes, né? Desde a notícia que te chamou a atenção, a aula, o grito do seu amigo no fundo da sala. Quem é para você a grande referência, a pessoa que te inspirou? Você falou de eventos, né? Você falou da notícia, quando você olha para os eventos, para as organizações, para a movimentação, para a organização da luta comunista, a militância, né? A luta da classe trabalhadora, do proletariado. Mas existe uma figura, existe alguém que você disse assim, eu me espelho nessa pessoa, eu quero... Essa é a minha pessoa de referência. Minha mãe. Por que minha mãe? Como eu disse, eu comecei a militância muito novo. E com 19 anos de idade, eu fui secretário-geral da Associação de Moradores da Vila Cruzeiro. Naquela época, as associações de favela tinham eleição. Tinha eleição, as chapas se organizavam. E quem tivesse mais voto, assumia. Não tinha esse negócio de você vai ser o presidente, você vai ser a presidenta, como existe muito hoje, lamentavelmente. Naquela época tinha eleição e eu me aproximei de um coroa, um branco, João Barbosa. Eu lá com meus 19, 20 anos, ele já com seus 55, carregando aquela associação sozinho, nas costas. Ele, a diretoria dele, mas ele era a figura central. E como eu tinha essa consciência do teatro, do grupo de jovens negros de favela e periferia, nós criamos um grupo de jovens negros de favela e periferia. Era a Sandra Belo, lá do Morro dos Cabritos, que hoje está no Quilombo Alê, na Alemanha. Era a Joana Angélica da Rocinha. Maravilhosa. Era o Sérgio Canda do Jacarezinho. Era essa turma lá da Nova Brasília, o Ziza, a Joana. Era a Jurema Batista no Andaraí. Era o Tony e a Verinha lá em Manguinhos. Era uma molecada entre 18 e 22 anos. O Ziza era o mais velho, tinha seus 28 anos. Que nós, através do grupo de teatro, nós criamos o grupo de jovens negros de favela e periferia. Então, essa garotada me deu maior força para mim entrar para a Associação de Moradores. E quando tinha as assembleias, as reuniões, quem estava lá me dando maior apoio? Minha mãe. Em 1978, 10 anos do assassinato de Luther King, eu botei os pés pela primeira vez no IPCN. Que nós fizemos uma peça de teatro em homenagem a Luther King. Para quem não sabe, o que é o IPCN? O IPCN é o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, fundado em 1975, a única entidade do movimento negro do estado do Rio de Janeiro que tem uma sede própria, desde 1975, que foi os nossos dirigentes da época que fizeram contato com o pessoal norte-americano e comprou essa sede.
e que no ano que vem nós vamos comemorar 50 anos do IPCN, e entidade da qual eu sou diretor pelo segundo mandato, segundo e último, não quero me perpetuar lá. Então eu sempre sonhei em ser diretor do IPCN, porque foi a primeira entidade do movimento negro que eu entrei em 1978, apresentando essa peça de teatro em plena ditadura militar, e a minha mãe estava lá. E minha mãe chegou para o meu irmão mais velho, Marcos, o Quinho, 2 anos mais velho do que eu: esse garoto é maluco, ele vai ser preso, olha o que eles estão falando. Quando Mandela teve no Sambódromo em 90, quem estava lá comigo? Minha mãe sempre me acompanhou. Nós fizemos um movimento na Vila Cruzeiro, não posso deixar de falar desse movimento. Eu falei 2 episódios que marcaram a minha vida na Vila Cruzeiro. Eu falei desse tapa do policial e falei do assassinato dos meus amigos. Mas são muitos episódios. Isso que eu vou falar agora foi algo que... uma vitória extraordinária da luta favelada. A Vila Cruzeiro e o Parque Proletário são as 2 maiores favelas do Complexo da Penha. A Vila Cruzeiro é a mais famosa, por causa da linha do ônibus 721, Vila Cruzeiro, Cascadura. Aí todo mundo falava do 721, tem até a música de samba falando do 721. Vila Cruzeiro, então a Vila Cruzeiro ficou muito famosa. Mas a Vila Cruzeiro não é a maior é o Parque Proletário da Penha. Fica a Rua 14, a Rua 10, a esquina do Pecado, lá no alto, e é a mais alta de todas, né? O Parque Proletário da Penha, onde fica a caixa d'água do complexo. E a Vila Cruzeiro e o Parque Proletário não tinha luz direta da Light. A Chatuba, que é a comunidade mais nova do Complexo da Penha, fica lá no Caracol, no Grotão, mais nova naquela época, porque agora nós temos uma outra comunidade que está se criando lá, chamada Terra Prometida. Mas naquela época a Chatuba era mais nova e tinha luz da Light. O Caracol tinha luz da Light, a Caixa d'Água tinha luz da Light, o Sereno, o Morro da Fé, e o Parque Proletário e a Vila Cruzeiro não. Quem distribuía a luz era uma comissão de luz. Não sei se você já ouviu falar na comissão de luz. No Borel também tinha. No Borel também tinha, né? E o dono da comissão de luz era um cara que não morava na favela, ele morava lá na Ilha do Governador, numa mansão, o Rubens. O Rubens, que não é o Sargento Rubens do Tapa, era o outro Rubens. E nós nos organizamos, essa juventude, com alguns coroas, seu João Barbosa, para lutar pela luz da Light nas 2 favelas. E nós fomos na Light. Aí o pessoal da Light falou: olha, mas vocês têm que provar que a comunidade quer isso. Vocês têm que trazer um abaixo-assinado e fazer uma assembleia. Aí foi ali que eu conheci a Vila Cruzeiro e o Parque Proletário, cada viela e cada beco com a palma da minha mão. Porque nós subíamos, eu trabalhava no metrô nessa época, 81, 80, entrei no metrô em 82, empresa que eu estou lá até hoje. Benedita me deu a honra de ter sido o primeiro negro mecânico de manutenção e funcionário a ser presidente dessa empresa. Depois de mim, eu fui o primeiro e único. Até hoje, todos os presidentes são indicados pelo governador, porque é uma empresa de economia mista. Todos eles são pessoas de fora da empresa. O único metroviário, mecânico, negro, favelado que foi presidente do metrô sou eu. Com o maior orgulho. Um dia eu convido você para ir na estação Siqueira Campos, em Copacabana. Tem 2 saídas. Uma pela saída Siqueira Campos e a outra pela Figueiredo Magalhães. Saia pela saída Figueiredo Magalhães e olhe o painel que tem lá. Tem um painel imenso em homenagem ao povo negro de Copacabana. Que uma arquiteta, fazendo um parênteses, tá? Depois eu vou voltar lá. Tem uma arquiteta francesa que me procurou enquanto presidente da empresa com um projeto chamado Caminhos dos Direitos Humanos. Tudo que a gente luta. Ela falou que esse caminho dos direitos humanos estava no metrô de Haifa, em Israel, em Nova York, em Londres, em 7 cidades. E ela queria fazer esse painel, ela me mostrou o projeto, queria fazer esse painel na estação que nós iríamos inaugurar
no final do ano, a estação Siqueira Campos, que na época era a maior estação do sistema metroviário. Aí eu fiz uma contrapartida para ela. Olha, eu topo, eu autorizo, com uma condição. Ela, qual é? Eu falei, eu quero retratar a história do povo negro de Copacabana. E o painel está lá até hoje, há 20 anos. Se você ver lá no alto, você vai ver um negro sem camisa que eu reencontrei há 3 anos atrás. Sabe quem é esse negro? É uma das maiores lideranças do Vidigal, chamado Ninho do Vidigal, que você deve conhecer, que acabou de ser eleita agora para o Conselho Tutelar da Zona Sul. Embaixo do Ninho tem uma velhinha dos seus 70, 80 anos, que ela criou a sua família em Copacabana, vendendo bugiganças doce ali na praça, né? E um monte de criancinha pretas. O painel está lá há 20 anos, 2 décadas. Então, voltando para... Eu fiz esse parênteses. Voltando para Vila Cruzeiro, nós subíamos, eu saía do metrô, subia e descia os becos, todo dia, pegando abaixo-assinado, falando da importância da nossa luta, e marcamos a assembleia para a direção da Light lá na Vila Cruzeiro. Nós botamos um caminhão, um senhor emprestou um caminhão. Tem um garoto que até hoje tinha um monte de caixa de som, até hoje ele tem essas caixas de som, ele bota lá na praça todo domingo, todo sábado e domingo, divulgando lá o mercado, a feirinha, e recebe um dinheirinho para fazer esse trabalho. O Jackson. Ele botou umas 3 caixas de som em cima do caminhão e 3 jovens negros foram dirigir a assembleia. Um deles era o Marcelo Dias, o outro era o Marcelino Germano, que trabalhou muitos anos com César Maia, e a outra era a Josélia Cândido, que foi gerente da Caixa Econômica Federal, hoje está aposentada. Então, lá de cima do caminhão, junto com o pessoal da Light, a gente via o pessoal descer a Rua 8. Aquele monte de gente descendo da Rua 8. O pessoal saindo lá da Rua 14, vindo da Vila Cruzeiro, da Rua 14, da Rua 10, vindo de tudo quanto é lugar, e nós botamos mais de 4.000 pessoas na praça. Ninguém acreditou quando viu aquilo. O primeiro movimento de massa no Complexo da Penha. Era uma pena, foi uma pena, Mônica, que a gente era tão pobre, tão duro, que a gente não tinha um gravador, a gente não tinha uma máquina de filmar, não tinha uma máquina de tirar retrato, nós não temos isso registrado. Mas está na memória, está no coração. Está na memória, e o mais bacana é que teve uma mulher que eu perdi o contato com ela, que era estudante universitária, e ela fez uma tese sobre esse movimento. Então esse movimento está registrado em alguma faculdade aí da vida. Então a nossa luta na Vila Cruzeiro foi uma luta muito bacana. O nome do nosso movimento era Movimento Sangue Novo. Depois dessa... E a gente tinha um jornalzinho mimeografado que tinha um cara com a boca aberta, era o Bocão, com a boca no mundo. E nós disputamos a eleição. A parte mais bacana dessa história é que nós disputamos a eleição do Parque Proletário, não da Vila Cruzeiro. E teve 3 chapas. A chapa amarela, que era a chapa da igreja, que o Lisâner Maciel, que foi candidato a governador em 82 pelo PT, ele era evangélico, né? Eu acho que era metodista. O Lisâner Maciel apoiou, junto com a Benedita da Silva, apoiou a chapa amarela. Tinha a chapa verde. Não, eles apoiaram a chapa verde, que era do pastor Josué, lá da Rua A, uma igreja que tem na Rua A. E teve o apoio do Lisâner Maciel e da Benedita da Silva. Teve a chapa amarela, que era a chapa da Pelegada, e teve a chapa vermelha, que era a nossa. Nós compramos um monte de colorgente, a gente pichou os muros do morro todo. Chapa vermelha ou nada. Nós éramos muito radicais. E era uma molecada. Sangue novo. Sabe por quantos votos nós perdemos a eleição? 11 votos. Nós fomos a segunda mais votada. Perdemos por 11 votos e depois a gente nunca mais... eu fui para o PT, fui para o Sindicato Metroviário e abandonamos a luta da Associação de Moradores, mas sem antes
registrar uma passagem rápida aqui, sem antes ter participado do primeiro ou segundo encontro de favelas organizado pela FAFERJ no Sindicato dos Metalúrgicos. Milhares e milhares de favelados, lá o Cláudio, dos Guararapi, o Tiquim, lá do Alemão, esqueci o nome dele, que era do MR8, presidente da Associação de Moradores do Jacarezinho. Você quer o Zé Ivandro Borel, que foi do MR8 também. Foi do MR... Devia estar lá. Então, seu Cláudio era um branco, alto, coroa, lá do Guararapi. Era uma das maiores lideranças, devia ser comunista também, pela postura que ele tinha. O partido Irineu do Jacarezinho, que era do MR8, era presidente, né? O Tiquim da Nova Brasília, lá do Complexo. Então, eu era jovem, vendo aquelas figuras organizando a luta dos favelados. Infelizmente, a FAFERJ perdeu aquele vigor. E tudo isso na época da ditadura militar. Bom, Marcelo, a gente está falando dessa luta comunitária, da disputa na favela, né? de toda essa luta, resistência, buscando condições de vida, né? Dignidade para a favela. Mas eu vejo que essa pauta da violência policial, da violência letal do Estado, da segurança pública que ainda persiste, né? No confronto, na ostensividade, na violência, principalmente contra a juventude negra masculina, né? Os meninos pretos. A gente tem várias estatísticas no Brasil. Você foi um parlamentar e sabe bem disso, assim como militante. Quando essa pauta ela atravessa a sua experiência como morador de favela, como menino negro, jovem negro, homem negro, já trabalhador, organizado, dentro de um partido político. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como você chega ao parlamento, por quê, como é que foi essa consequência, né? Você passando pelo movimento social organizado, movimento negro, chega ao parlamento e o quanto essa pauta ela encontrou centralidade, porque o seu discurso, todo ele também vai trazendo para a gente elementos, né, do incômodo com esse processo que ainda existe e é muito forte no Brasil, mas aqui na cidade, no estado do Rio de Janeiro. Né? Como é que você chega no parlamento e como é que essa pauta atravessa a sua vida, a sua atuação? Você foi alguém que participou de uma audiência no Supremo, né, para discutir a questão da redução da letalidade policial, a própria articulação para efetivação da ADPF, né, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 635. ADPF das favelas. ADPF das favelas. Queria que você falasse esse combo. Nós que somos cria da favela convivemos com a violência desde cedo. Hoje é algo industrial essa violência, mas eu disse, na minha época, na década de 70, 80, não tinha fuzil, não tinha as facções organizadas, as matanças que acontecem hoje são dezenas. Jacarezinho foi 3 dezenas, Vila Cruzeiro foi 2 dezenas e meia. Eu me lembro que aqui na Santa Teresa, algum tempo atrás, não muito longe, foram 15 jovens negros assassinados. Então, é as pencas, né? Um genocídio diário, aos poucos. Por isso, o Brasil é o país que mais mata jovens negros no mundo. Mata mais jovens negros do que países em guerra. Então, tudo isso me marcou. Eu vi os meus amigos serem assassinados. Quantos enterros eu fui? Eu vi o meu sobrinho, afilhado, ser enterrado com a cabeça enrolada por um pano branco. A mãe não pôde dar um beijo na testa, porque ele ganhou um tiro na testa e explodiu isso aqui tudo, arrancou isso tudo. Isso a gente vê
todo dia no nosso cotidiano. Então, isso faz com que a gente adquira uma consciência de que ou a gente luta contra esse sistema opressor, genocida, ou o extermínio, o genocídio da nossa juventude, do nosso povo preto vai continuar. Antes de eu vir para cá, eu estava vendo lá no grupo lá do Movimento Popular de Favela o que está acontecendo no Jacarezinho. E o Rumba já tinha denunciando que os caras estão lá há um mês, todo dia tendo tiroteio, todo dia matando jovens negros. Então, eu aliei a minha luta cultural no teatro, a minha luta dentro do bloco carnavalesco da nossa comunidade, o Roxinol do Grotão da Penha, dentro da Imperatriz, acompanhando a Folia de Reis do seu Geraldo, a maior Folia de Reis do Complexo da Penha, acompanhando a capoeira do Mestre Dentinho, do Mestre Touro. O Mestre Touro, felizmente, está vivo hoje, tem lá na Penha uma estátua do Mestre Dentinho, do Mestre Touro. Então eu aliei a minha luta cultural com essa consciência comunista, com essa consciência racial para lutar contra a violência. Eu me lembro que um dia eu estava lá no alto da Associação de Moradores numa festa e eu vi a polícia arrastando 3 jovens negros. Mas meia-noite eu gritei: larga ele, seus assassinos! Aí os meus colegas me puxaram: tá maluco, eles vão vir aqui, vai invadir a associação. Mas eu não me controlei, falei aquilo no impulso. Então eu era um dirigente da Associação de Moradores. Em 1990, na campanha eleitoral, os moradores do Complexo da Penha tinham na sua memória essa luta pela entrada da Light. Eu era dirigente sindical, eu estava há 6 anos, há 2 mandatos, na direção do Sindicato dos Metroviários. Eu era um dos maiores oradores do sindicato, modéstia à parte. Quando tinha uma greve, quem ia defender a greve, na maioria das vezes era eu. Eu tinha uma retórica muito forte. Eu que defendia a greve, eu que defendia o fim da greve. Então, e eu fui vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro. Em 89 eu me elegi no Congresso vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores. Então eu era um líder comunitário, eu era um líder sindical, eu era um líder do movimento negro. E a categoria metroviária naquela época era super organizada. Hoje ela está privatizada, na época ela não era privatizada, era super organizada. Tanto é que o primeiro presidente da CUT, do Rio de Janeiro, foi o companheiro Geraldo Cândido, que era presidente do Sindicato dos Metroviários. Não foi o presidente da maior categoria, que eram os metalúrgicos, ou os professores. Era um metroviário que era presidente da Central Única dos Trabalhadores. Então, a junção dessa luta está num partido que na época era a sensação. O PT, em 1990, elegeu 10% da Assembleia Legislativa, elegeu 7 deputados. Depois nós ficamos 2 décadas elegendo 3, 4. Agora, na última eleição, que voltamos a eleger 7. Elegemos 7 em 90 e só agora que voltamos a eleger 7. Porque de 90 até agora era 3, 4. Então eu fui um dos eleitos. E essa irmã aqui, vou contar uma história que você não sabe. Essa irmã, em 1990, foi candidata a deputada estadual. Eu fui o 7º mais votado. Ela foi a 8ª. A nossa diferença de voto não foi 200 votos. E ela foi lá na minha posse, me deu um abraço, E teve muita gente ligada ao grupo político dela, metroviários, que me apoiaram. Então, Cleonice Dias quase que foi deputada comigo. Então, quando eu chego na Assembleia, eu falei, essa luta tem que continuar. E aí eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa.
não tinha essa estrutura que tem hoje, mas deu para fazer um trabalho bacana. Eu visitei muitos presídios, tinha uma turma que era do sindicato do DESIP, né? Ademir Dorigo, que morava no Jacarezinho, a esposa dele, que nós perdemos há um tempo atrás, a Cristina Dorigo, que no meu segundo mandato foi minha assessora lá do Jacarezinho, uma liderança. O irmão dela, o Serginho, está até hoje lá, tinha uma rádio comunitária. Então, esse pessoal me ajudou muito na luta contra a violência policial. Para você ter uma ideia, Mônica, eu fiquei muito visado. Eu fui ameaçado de morte. Eu fui preso sendo deputado. Eu estudava na SUAM porque a minha assessora falou para mim: cara, olha só, Marcelo, deputado, olha só. Você já reparou que a maioria dos deputados aqui tem curso superior? Você é um dos poucos que não tem? Tu tem que estudar. E eu fui estudar com 33 anos, porque eu terminei o meu segundo grau com 18, 19 e nunca mais botei o pé na sala de aula. Aí minha assessora falou isso no primeiro mandato, eu tinha 33 anos, fui fazer direito. Aí fiz direito, me formei em direito e falei, não, eu vou... Aí, a minha prisão, é muita informação, a gente acaba se perdendo. Aí, em 74, no ano da reeleição. 74 ou 94, perdoe, 94, no ano da reeleição, a gente passa de ano. Aí eu, uns 10, 11, 12 colegas, estávamos de manhã, todo feliz, paramos em frente à SUAM, fomos tomar um shopping, que tinha um barzinho ali do lado que vinha shopping, todo mundo tomando shopping, eu o único negro da turma. Passa um Fusca e grita: vai trabalhar, seus vagabundos. Aí eu gritei, xinguei os caras. Na hora que eu tô xingando, passa o camburão. Solta 4 policiais, 2 negros. Xingou a gente, falei, tá maluco, cara? Peguei minha carteirinha, sou deputado, tu acha que eu vou xingar vocês? O cara pegou minha carteira assim, jogou no chão, me pegaram pelas pernas e pelo braço, me jogaram na caçapa do camburão e me levaram para 22 RDP ali em Bom Sucesso, 22 ou 21. Quando eu cheguei lá, o delegado me ouvindo, eu falei, eu quero agora o telefone. Liguei para a Assembleia. Quando eles viram chegar 10, 12 deputados, um monte de deputados, Carlos Mink, Eloneida, Lúcia Souto. Aí os caras começaram a chorar. Aí o comandante do 23º Batalhão foi lá no gabinete. O que o senhor quer que a gente faça com ele? Eu falei, olha, eles já estão presos administrativamente. 30 dias que o senhor falou, né? Solta esses caras, porque se eles forem expulsos, eu não vou ser deputado a vida toda, a tendência deles é ir pro tráfico e trabalhar para bicheiro. E depois vão me dar um tiro na minha cabeça aí quando eu deixar de ser deputado. Então, deixa esses caras, eles já pagaram o que eles fizeram, já ficaram presos lá. E então, os caras não acreditaram que eu era deputado, como não acreditaram que você era deputada, que você sofreu aquela discriminação. Que o André Siciliano me chame e fala, Marcelo, organiza aí um curso com os funcionários sobre o que a Mônica Francisco sofreu, e eu organizei. No primeiro ano do seu mandato, lá uma palestra sobre racismo, sobre feminicídio, sobre LGBT. Eu organizei esse trabalho na Assembleia Legislativa pela Escola do Legislativo, que o André depois me nomeou na escola e eu estou lá até hoje. Então, eu apresentei alguns projetos que marcaram o meu mandato. O estado do Rio de Janeiro foi o primeiro estado a ter um plano estadual de acompanhamento, aconselhamento às pessoas portadoras de anemia falciforme. Um projeto meu que virou lei. Não foi sancionado enquanto eu era deputado. Mas quando a Benedita vira governadora, ela me chama e sanciona essa lei lá no gabinete dela.
E a Associação dos Portadores de Anemia Falciforme me trataram com assim, poxa, eu era o rei para eles. Perdi o contato com essa turma. Eles procuraram um vereador de direita que fez o que o PT nunca fez comigo. Me deu uma moção em homenagem a essa lei que eu criei. Uma outra lei que me dá muito orgulho, eu fiz questão de divulgar, principalmente para os meus adversários, que foi o feriado estadual de Zumbi dos Palmares. Fruto da minha autoria. Quem apresentou o projeto foi eu. Parabéns, Marcelo. E a deputada Lúcia de Volta Redonda, Cida Diogo, do PT, Cida Diogo. quando ela reapresenta o projeto, na justificativa ela fez questão de dizer que estava reeditando um projeto de minha autoria. Está lá registrado nos anais da Assembleia Legislativa. E ela aprovou o feriado, que quando Lula sanciona agora o feriado, eu pego essa história e falo, ó, Estado do Rio foi o primeiro do Brasil a ter um feriado, fruto do projeto do ex-deputado Marcelo Dias, aprovado pela deputada Cida Diogo, que foi uma deputada justa, porque você foi deputado e você sabe que muitos deputados chegam lá, pegam um projeto de um deputado que não se reelegeu, reapresenta e não dá o crédito. E ela fez isso. Então, o projeto da anemia falciforme, o projeto do feriado e a Comissão de Combate ao Racismo. Foi eu que mudei o regimento interno, criando essa comissão, que eu fui o primeiro presidente. Depois a Jurema entrou, foi presidenta, e até agora, nessa gestão que começou em 2023, a gente nunca mais teve um deputado ou uma deputada negra presidente, que agora é presidida pelo deputado Josemar do PSOL, que fez uma sessão em abril ou maio do ano passado de instalação da comissão e fez algo que, eu repito, os petistas nunca fizeram comigo. Me convidou para essa audiência, me colocou na mesa, me deu a palavra e fez questão de falar que eu tinha sido o primeiro presidente dessa comissão e que ele tinha que fazer honra a quem iniciou esse trabalho. Fantástico. Então, são coisas assim que me dá força para continuar a minha caminhada, a minha luta. Eu não paro. Como eu volto a dizer, sábado eu estive na Rocinha, fui convidado para ir na Maré, vou na Maré. Nós iremos, a diretoria do IPCN, no Quilombo Jacaré. O Quilombo Jacaré, para quem não sabe, é um bar do Rumba Gabriel, que é um cara muito perseguido pelas forças de segurança. Um espaço de resistência. Um espaço de resistência. Nós iremos em Manguinhos. Eu sou, para quem não sabe, eu sou da velha guarda da Escola de Samba de Manguinhos. Já convidaram o IPCN para ir lá. Então nós vamos rodar essas favelas aí, levando esse grito de levante contra o racismo, contra o genocídio do povo negro. Maravilhoso te ouvir, essa memória de luta, essa construção, inclusive dentro, né, do parlamento, e mesmo assim com episódios de racismo, enfim. É muito bom ouvir você a partir da perspectiva de um homem negro nesses lugares de protagonismo também, né? De poder, de protagonismo. Mas tem uma coisa que eu quero voltar um pouquinho lá atrás, que você sempre vem fazendo referência nesse seu depoimento, que é a relação com os mais velhos. Tem uma relação forte com a juventude, seus amigos, a luta, organizando também com outros jovens, outras jovens no território, fora dele, nas instituições, mas você também sempre fazendo referência, olhando para os mais velhos, né? Sejam da associação de moradores, da luta comunitária. Como é que é essa relação com a juventude hoje? Como é que você olha hoje essa articulação entre, né, gerações na militância, no movimento negro?
porque eu vejo isso muito presente. Quem vai assistir, quem está assistindo, vai perceber essa sua relação, olhando sempre para quem veio antes, para quem era a referência, para quem estava organizando a luta, mesmo na disputa das chapas, né? A segunda chapa mais votada, a chapa vermelha, mas mesmo assim muito respeito. A sua fala apresenta isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação intergeracional. Eu bebo desde 15 anos. Bebo cerveja. Eu não bebo outra bebida. Desde os 15 anos. E lá no Parque Proletário tem um bar do seu Vanderlei. O seu Vanderlei já tem uns 20 anos de morto. Mas o bar continua com a filha dele, a Wanda. Eu chamava o Vanderlei de Vandeco. E ele tinha lá aquela caixinha de som que só tocava Jamelão, só tocava Lupicínio Rodrigues. E ficava uma mulherada lá, dos seus 45, 50 anos, 60 anos, tomando uma cerveja o dia todo. E eu trabalhava no metrô, jovem, ganhava meu saláriozinho, meu pai chegava para mim e falava assim, eu não quero um centavo teu, quero que você compre o teu barraquinho e construa a sua casa, o que eu fiz na Rua 10. Eu comprei um barraco de estuque, joguei no chão e construí, sem meu pai me dar um centavo para me ajudar, porque ele não deu porque não tinha. E eu pegava aquele meu salário, ia lá para o bar do Vanderlei, no meio daquela velharada, pagava cerveja para elas, ficava bêbado e elas me adoravam. Eu sempre tive ouvindo Jamelão, ouvindo Lupicínio Rodrigues, e eu gostava muito daquelas mulheres, gostava muito, né? E dos coroas também, Então, na associação, São João Barbosa era mais de 30 anos mais velho do que eu. E PCN nós tínhamos Lélia Gonzalez, Abdias. Então, eu sempre me espelhei muito nos mais velhos. Tem esse respeito. Eu acho que é uma relação muito forte com a África, né? Que na África tem muito isso. Quando um ancião morre, é uma árvore que é uma biblioteca, uma árvore que foi cortada, uma biblioteca que foi perdida, nossa tradição oral, né? Então, e eu não vejo muita deferência da juventude hoje com mais velhos. Eu fico até triste em ver alguns tentando cancelar os mais velhos. Mas isso não me abala, por quê? Porque a principal luta dos revolucionários, que a esquerda branca não entende, chama de identitarismo, algo que me deixa com raiva, A mim também. revoltado, com bronca dessa esquerda branca, porque a luta contra o extermínio na juventude negra não tem nada a ver com o identitarismo. A luta contra o feminicídio da mulher negra, que cresce assustadoramente, enquanto das mulheres brancas cai, não tem nada a ver com o identitarismo. A luta contra o racismo não tem nada a ver com o identitarismo. Isso é luta revolucionária. Não existe... Eu tenho uma entrevista para o jornal do MNU de 1991. Eu entrei para o MNU em 93, e em 91 eles foram lá no meu gabinete me entrevistar. Eu tenho essa entrevista registrada que eu falei lá. Não há revolução no Brasil sem o protagonismo negro. Eu venho falando isso há 30 anos. Não tem transformação da sociedade sem um protagonismo negro. E a luta mais importante de nós, negros e negras, da esquerda revolucionária, é lutar contra o extermínio da juventude negra. O que Israel está fazendo? Como Israel quer cancelar os palestinos? Matando mulheres para elas não ser mais mães e matando as crianças. 70% dos mortos em Israel é mulheres e crianças. O Estado sionista sabe o que está fazendo. E o Estado opressor no Brasil sabe o que faz quando mata em massa a nossa juventude negra e encarcera a nossa juventude negra. Eles estão
projeto. Um projeto de não deixar a gente se reproduzir. É um projeto que deu certo na Argentina. Aqui ele fracassou. Porque no início do século passado, eles falaram que dentro de 100 anos, que no início desse século, não teria mais negros e negras no Brasil. Você acha que essa dificuldade de diálogo intergeracional que você sente, essa relação de deferência, de respeito, de cumplicidade, de construção conjunta, isso também pode ser um dificultador para que a luta contra esse projeto avance? Nós precisamos romper barreiras, porque não existe luta vitoriosa sem essa garotada. Pega o exemplo do Racionais MCs. Os caras fizeram uma revolução. Os caras se recusaram durante décadas a ir na Globo, a ir na grande mídia. E são super conhecidos. Eles vieram há uns 15 anos atrás, num clube da Penha, que eu esqueci o nome. Lespan? Não, Lespan é na Avenida Brasil, lá na Marinha. Olimpo. Gente, eu fui. Foi esse outro meu irmão, que adora soul. Gente, era muita juventude, lotado de jovens. Na minha época, era o Black Power, né? O soul, os bailes no Andaraí, no Coleginho, no Veracruz, eram milhares e milhares de jovens negros. Então, não há transformação se a gente... O hip hop, olha aí o Emicida, olha aí o Djonga. Esse pessoal está fazendo uma revolução extraordinária. Então, nós temos que romper essa barreira, nós temos que chegar nessa juventude, não para ensinar nada, não temos nada que ensinar. Nós temos muito que aprender com eles, muito que aprender. Agora, porque a gente, o IPCN, e lá atrás, há 3 anos atrás, esse projeto de MNU nas favelas foi eu que pensei. E essa ideia do IPCN nas favelas, que eu estou resgatando, a gente começou pela Rocinha, foi eu também que fiz essa proposta. Porque a gente não pode ter entidades negras que falam em nome do povo negro sem estar dentro das favelas, sem estar dentro dos territórios de maioria negra. E a outra política é como chegar naquela garotada que pega o 474 no Jacarezinho, no Jacaré, para ir para a Zona Sul, para a praia, e que a polícia do Estado, com o apoio do prefeito da capital, está fazendo uma ação repressora preventiva. Porque está proibindo a molecada de chegar na Zona Sul, nas praias da Zona Sul, como se fossem marginais, e não uma garotada preta, favelada, pobre, que quer curtir. Com a desculpa dos arrastões. A gente já viu isso, essa história em 92, na campanha da Bené contra o César Maia. Exatamente. Que eles usaram essa política contra a campanha da Benedita, que foi a mais votada num primeiro turno. Porque até aquela eleição, as eleições eram só no primeiro turno. Mudou exatamente em 92. No ano que a Benedita foi a mais votada no primeiro turno, seria a primeira e única prefeita negra dessa cidade, que nunca teve um prefeito negro ou negra. Então, são políticas velhas com nova roupagem para reprimir a nossa juventude, e nós temos que chegar para essa garotada. Estamos aqui para travar um diálogo com vocês, porque vocês têm que pegar o nosso bastão e continuar a luta que nós começamos lá atrás, apoiando Mandela, apoiando Steve Biko, apoiando Miriam Makeba, apoiando Luther King, apoiando esse pessoal que deixou um legado para nós, e que vocês têm que continuar o nosso legado. Apoiar hoje o Traoré, lá em Burkina Faso, que está dando continuidade ao Thomas Sankara, que fez uma política revolucionária com relação às mulheres burkinenses. Porque Thomas Sankara, quando assume o poder em Burkina Faso,
ele fala, a base da revolução tem que ser as mulheres africanas. Eu tenho certeza. Então, Não só as mulheres africanas, mas eu acredito que as mulheres negras em diáspora são essenciais para o processo revolucionário. Angela Davis está fazendo 80 anos. 50, 60 anos de luta. E ela fala muito disso, né, do encarceramento em massa nos Estados Unidos. É um projeto. É um projeto. E hoje, quando eu vejo o governo do presidente do meu partido, que eu votei sempre falando na possibilidade do BNDES apoiar a privatização de presídios, me deixa um coração partido. Nós não aceitamos a privatização do presídio, que a privatização do presídio é vender a carne preta, a carne mais barata do mercado, e nós não elegemos ele para isso. Marcelo, você falou muito bem, mas eu queria que você falasse assim, de alguns lugares de memória que vem agora à sua mente, lugares de memória importantes na Vila Cruzeiro, no Parque Proletário, todo aquele território que você viveu e vive desde sempre. Os lugares de memória. Você falou do Seu Vandeco, do Bar do Seu Vandeco, você falou do Campo do Orme, você falou do barranco lá que você fazia. A casa, né? Da minha casa, dos meus pais tinham lá um barranco. Você falou, né, da escola de samba, do bloco. O que vem assim dos lugares de memória que marcaram? Pode ser memória muito boa, como a grande assembleia com mais de 4.000 pessoas. Os lugares de dor também, o tapa nos meninos, na cara. Me fala aí, lugares de memória. A galera namorava, era aquele beco especial. O Complexo da Penha, ele foi construído numa serra, né? Serra da Misericórdia. Lindo, lindo. E ali tinha muita cachoeira. Oh. Não só cachoeira, como tinha as piscinas naturais. E eu brinquei muito naquelas piscinas naturais. Já peguei peixes nas piscinas naturais, isso com 8, 9, 10 anos. Coquinho de catarro, não sei se as pessoas sabem o que é coquinho de catarro. A delícia. Uma delícia. E o Parque Ari Barroso tinha também uma piscina natural. Então, era lindo. Era lindo. A favela não é o que é hoje, né? Que todo morro foi tomado pelos barracos. Hoje, casas de alvenaria, a maioria sem bolso, sem pintura. Não culpa dos moradores, mas os governantes dos 3 poderes, do governo federal, do governo estadual e da prefeitura, que falharam com o nosso povo em não ter uma política habitacional que preservasse essa natureza. O progresso chegou nesses lugares, progresso, entre aspas, porque lá no Parque Proletário, lá atrás, chegou uma empresa cantareira que dinamitou todas aquelas pedras para fazer o cimento, para pegar os paralelepípedos, e acabou com a água natural. Não só dinamitava as rochas, criando várias rachaduras nas casas. Se você for lá, vai ver as casas cheias de rachadura em razão da dinamite que eles usaram. Mas acabou com as nossas cachoeiras naturais. E quando acaba com a cachoeira, com a fonte da água, lá naquela região eternizada
e vista pelo mundo todo quando o exército invade a Vila Cruzeiro, o Parque Proletário, eu vou falar um pouco disso daqui a pouco, faz com que a fonte seque no Parque Ari Barroso. Parque Ari Barroso, que era o espaço que a garotada ia tomar banho na cachoeira. Parque Ari Barroso, que hoje, por irresponsabilidade do governo estadual, tem lá uma grande parte desse parque ocupado pela polícia militar. Tem lá a UPA. A UPA a gente dá um desconto. Tem vários lugares para fazer a UPA. Fizeram dentro do Parque Ari Barroso. Mas a UPA é saúde para o nosso povo. Tem vários espaços que poderiam botar a UPA. Botaram dentro do Parque Ari Barroso, a gente dá um desconto. Mas não tem sentido ter lá dezenas e dezenas de viaturas dentro do nosso parque. Centenas e centenas de policiais dentro do nosso parque. Que tire esse pessoal e coloque em outro lugar. Tem muitas fábricas abandonadas, espaços vazios em torno de toda a Avenida Brasil. A gente sempre fala isso. Por que não desapropriar esses galpões aí, criar casas populares? Então, a melhor memória foi a cachoeira. Tinha uma mulher negra, uma negona lá na favela, casada com um branco, que tinha uma filha mestiça, uma negra da pele clara, muito bonita, que ela tinha bronquite. Eu esqueci o nome dessa família. E um dia ela virou para mim: Marcelo, vai lá na cachoeira e pega uns cascudos para mim fazer um chá para curar a bronquite da minha filha. Que incrível, Marcelo. Eu digo que o nosso SUS era a nossa vegetação, era o nosso mato. Como é que era a saúde? Você falou isso agora, me veio, né? Como é que era cuidar da saúde na favela? Tinha muita preta velha que cuidava da gente, né? Muitas que cuidavam. Era muito chá, era as parteiras, né? As parteiras, que hoje chamam de doula, né? Mas tinha aquelas coroas que faziam o parto. Eu nasci no hospital, mas muitos amigos meus e amigas nasceram em casa. Então era uma vida comum, era uma vida africana, né? Comunitária, comum. Quando os nossos pais iam trabalhar, os vizinhos tomavam conta das crianças, né? Era uma relação muito bacana, muito bonita. Então, isso foi destruído. Essa vida comunitária foi destruída. A miséria. O pessoal era pobre, mas não eram miseráveis, né? Então a miséria hoje faz com que as pessoas ficam individualizadas, né, na sua relação. E eu posso falar um pouco da invasão? Deve. Você sabe que eu bati palma para a Globo? A Globo que eu sempre critiquei, a Globo que fez uma campanha terrorista contra a primeira mulher eleita presidenta da República, não sei quantas décadas, ou se vai ter mais um século para a gente eleger uma outra mulher. A Globo que fez uma campanha terrorista contra a Dilma, ela salvou a vida de centenas e centenas de jovens negros. E por que eu falo isso? Quando o exército invade a Vila Cruzeiro, e a gente vê aquela cena de centenas de jovens saindo do Parque Proletário, tentando atravessar a fronteira para chegar em Inhaúma e ir lá para o Complexo do Alemão, o helicóptero da Globo estava filmando tudo. E o helicóptero da polícia também estava ali. Estava ali para metralhar aqueles jovens. Se não fosse o helicóptero da Globo, centenas e centenas de jovens, a maioria negra, teriam sido metralhados. E teve muitos, Mônica. Nessa época, tinha
Tem lá um lugar chamado Vacaria, que hoje não existe mais, que tinham centenas e centenas de porcos. Muitos jovens que foram mortos foram jogados lá para ser comidos pelos porcos. Então a Globo salvou muitos jovens negros. É a política do extermínio. São jovens negros, favelados, pobres, são marginais. Por isso eu nunca fumei maconha. Eu não tenho nada contra a maconha. Eu acho o cheiro da maconha muito gostoso. Muito gostoso. Se a maconha fosse legalizada, talvez eu fosse um maconheiro. Mas sabe por que eu nunca fumei maconha? Porque eu tenho uma consciência crítica desde jovem. E eu sempre soube que o viciado na maconha é considerado pelo Estado como um criminoso. A gente vê aí um monte de cachaceiro, um monte de gente que bebe, chega em casa, espanca a mulher, espanca o filho, pega o carro, atropela, mata. Mas o álcool, a cerveja que eu bebo quase todo dia é uma droga legalizada. E a maconha, como não é, a marihuana, como não é legalizada, serve de álibi para eles reprimir a juventude negra, para matar a juventude negra. Pega um garoto com uma guimbinha de cigarro, vão lá, dá tapa na cara, mete fuzil na cara de um garoto, quando o outro é pego com quilos de cocaína na Zona Sul, nada acontece. Então, essa história de vida que eu conheço na prática me faz a não abandonar a luta, me faz ter consciência de que a principal luta do movimento negro hoje, nós temos várias lutas. A luta contra o racismo religioso, que cresceu 1.700%. A luta contra o feminicídio das mulheres negras. A luta contra a fome, a luta contra o prefeito dessa cidade, que quer internar compulsoriamente a nossa população negra de rua. A luta contra esse prefeito e esse governador que faz uma política repressiva, preventiva contra a nossa juventude. Mas a bandeira principal é lutar contra o extermínio da juventude negra. E levar educação e cultura para essa molecada. Para que essa molecada seja um engenheiro, como foi o Marco Dias, um advogado, um psicólogo, uma professora universitária, um oficial da polícia, um oficial do bombeiro. Então nós temos que levar essa discussão para essa garotada. Olha, cara, se você não estudar, você vai chegar aos 63, 65 anos com uma aposentadoria de no máximo 2 salários mínimos, você vai ter que voltar a trabalhar, porque 2 salários mínimos não dá para você sobreviver nesse país. Então é isso, a nossa luta é lutar pela nossa garotada. Marcelo, o que é a favela hoje? Favela hoje é um território onde o poder público se recusa a entrar, onde o poder público só entra com a repressão. Hoje acaba de ser publicado um decreto do prefeito acabando com a Feira de Acari. A Feira de Acari é tudo material contrabandeado, material do tráfico, material disso, daquilo. Ué, esse estado não tem polícia civil, polícia militar, polícia investigativa, não tem inteligência para saber de onde vem o produto que está sendo vendido, não tem fiscalização. Quer dizer que toda aquela população que está ali são marginais? Não são trabalhadores que estão sobrevivendo? A solução é acabar com a Feira de Acari? Não é cadastrar aquele pessoal, criar, organizar os trabalhadores, organizar
colocar box lá, bonitinho. Então é isso, essa é a política da nossa elite. É chegar com repressão e não chegar com organização, com urbanização, com posto de saúde, com creche, com cultura, teatro. Olha o que está acontecendo hoje na favela do Jacarezinho. Cadê o projeto aí desse governador que falou que ia fazer, como é que é o nome? Cidade integrada? No Jacarezinho, lá no Muzenza? Balela, um demagogo, não tem nada. Vá lá no Jacarezinho, passa lá na beira do rio para você ver que tristeza que é. Aonde o povo negro mora, com aquele terreno imenso da GE, que dá para fazer um campo, dá para fazer uma UPA, dá para fazer um grupo de teatro, uma lona cultural, e ainda sobra espaço para fazer casas populares, para tirar as pessoas da beira do rio e realocar no seu território, né? Tirar da beira do rio e mandar para Nova Sepetiba, lá em Santa Cruz, não. Não. Então, as favelas cresceram. A cantareira foi responsável por acabar com a nossa fonte de água, mas os barracos também derrubaram as nossas árvores por falta de uma política habitacional. Então, a favela são territórios abandonados pela elite, pelo poder público. São territórios de violência paraestatal e estatal. Marcelo, está caminhando para o final. Muito forte a sua fala, assim. Deixa a gente bem reflexivo e sei que quem está assistindo também, com certeza, está muito impactado com a sua entrevista. A gente vai pensar bastante sobre ela por um bom tempo. Qual é o seu sonho para a favela? Um dia eu tive a honra de ser superintendente estadual de promoção da igualdade racial do estado do Rio, numa secretaria dirigida pelo PT, a Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social, que teve a primeira secretária Benedita, depois o Rodrigo Neves, que foi prefeito de Niterói, e depois o Zaqueu Teixeira, o Rodrigo Neves que me nomeou. E eu construí com a minha equipe o Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Está aprovado, virou lei, onde prevê a criação de uma subsecretaria de promoção da igualdade racial. É claro que nós não vamos pedir o governo bolsonarista para criar essa secretaria, mas um dia o PSOL, o PT, o PDT, a esquerda ganha, a gente vai cobrar a criação dessa subsecretaria que vamos colocar na mão de uma mulher negra como Mônica Francisco e qualquer uma outra mulher negra para estar na frente. E aí eu estava num desses seminários, eu falei, gente, eu conheço a turma de Parada de Lucas e Vigário Geral. Eu conheço a guerra entre Parada de Lucas e Vigário Geral. Eu já tenho 63 anos. Eu conheci, não pessoalmente, mas ouvi falar muito do Robertinho de Lucas, na guerra dele eterna contra o pessoal de Vigário Geral. E eu falava, poxa, cara, se eu fosse prefeito dessa cidade, olha que loucura, se eu fosse prefeito dessa cidade, eu ia fazer um projeto para transformar Lucas e Vigário Geral num bairro só, num bairro popular. Nós íamos acabar com essa fronteira. Na fronteira a gente ia fazer um campo de futebol, a gente ia fazer uma quadra de basquete, uma quadra de vôlei. Nós íamos fazer ali, nós íamos derrubar os barracos, íamos fazer casas como o pessoal de Xangri-Lá, que esse eu vi pessoalmente com meus olhos. Xangri-Lá era uma turma ligada ao Vladimir Palmeiras, uma turma do PT, lá do Jardim Boiúna, em Jacarepaguá, que pegaram um terreno, ocuparam um terreno e fizeram casas populares de 2 andares
E a gente uma vez até entregou não sei se foi pro Frei Beto, foi para um dirigente aí do governo Lula, esse projeto. Que se tivessem abraçado aquele projeto lá da comunidade de Xangri-Lá, o Minha Casa Minha Vida, que é um projeto importante, mas não teria tido tanto problemas como teve em fazer o Minha Casa Minha Vida em áreas longe do centro, áreas sem saneamento. Não é só dar casa para o povo, mas você tem que botar o povo morando em locais que tenha transporte público, que tenha metrô, que tenha trem. Então o meu sonho é transformar as favelas em bairros populares, né? E é possível. Eu estive na Rocinha sábado agora e o Shaolin me chamou e me mostrou uma praça. E do lado da praça, vários conjuntos de 3, 4 andares no máximo. E ele falou, Marcelo, aqui era a parte da favela que mais tinha tuberculose. Porque desse beco que nós saímos, onde as casas se encontram, Mônica, lá no alto, não entra um raio de luz. Não entra um raio de luz, o pessoal fica ali o tempo todo. Porque não tem campo, não tem quadra, não tem área de lazer. Então, nós temos que... Eu fui em Manguinhos com o Léo Bueno, que trabalha aqui na Fiocruz, na ação social da Fiocruz, em Manguinhos, e comecei a andar no beco com o Léo, e eu senti que eu estava passando mal. Porque não entrava luz no beco. Eu estava sentindo falta de ar, e quando nós saímos, eu senti aquele alívio. Não estava acostumado com essa falta, né, da luz solar, não tem árvore, não venta. Então a gente precisa abrir os becos. Vai tirar algumas pessoas, vai tirar, mas vamos alocar no mesmo território. Nós precisamos... Eu li uma vez, Mônica, para não tomar muito seu tempo, uma história de um bairro popular na Grécia. O tempo é seu. Um bairro popular na Grécia. E são becos. Becos e vielas. Tão estreito como das nossas favelas. Mas qual é a diferença? Tudo com saneamento. As casas todas pintadas. Lindas. Por que o governo não tem um projeto, não aquele cimento social do Crivella, não, aquele engodo, mas por que não tem um projeto de embolsar todas as casas das favelas e depois pintar de verde, amarelo, de rosa, de azul, fazer um negócio bonito, que o favelado olha assim, pô, minha favela é bonita. É um sonho, né? É um sonho que eu estou sonhando. Vamos sonhar juntos. Agora, para finalizar, qual é o sonho do Marcelo Dias para o Marcelo Dias? Eu tenho o sonho de ver muitas mulheres negras no mandato parlamentar, na Câmara, na Assembleia, na Câmara Federal, no Senado. E quando eu me remeto a 98, eu não posso deixar de falar da Benedita, eleita para o Senado com mais de 2 milhões de votos. 2 milhões de votos. E ter o projeto de ficar 8 anos no Senado, abortado pelaquela política horrível de 98, que a colocou como vice-governadora de um governador que durante 3 anos e 4 meses tratou ela como uma rainha de Sabá. Uma peça decorativa no governo Garotinho. E é isso que me deu revolta. Eu perdi o mandato por causa do PT apoiar esse cara que toma posse no dia 1º e 3 meses depois lança a seguinte pérola que está gravada até a minha morte. O PT, o partido que deu a vice negra para ele, que abriu mão 4 anos do mandato de senadora. O PT é o partido da boquinha.
Dorme com um barulho desse. Então, eu estive com o Josemar um dia desse, lá em São Pedro, deputado Josemar do PSOL de São Gonçalo, e ele estava falando lá, não, eu vou lutar pela minha reeleição, talvez o meu projeto seja ter 3, 4 mandatos. Eu interrompi. Tu não vai ter 3, 4 mandatos, não. Porque o projeto que você tem que construir é você ser prefeito de São Gonçalo, a cidade mais negra do estado do Rio de Janeiro, uma das mais pobres. Esse é o projeto que nós temos que construir, Josemar, que é isso? Ficar no parlamento a vida toda? Nós temos que disputar o poder executivo. Nós temos que disputar o poder executivo. Nós temos que levar Renata Souza à Prefeitura do Rio. Nós temos que levar Mônica Francisca à Prefeitura do Rio. Já que a nossa querida Bené hoje perdeu a oportunidade, não por ela, pela aliança da branquitude racista que impediu a sua caminhada em 92. Que seria muito importante, não para o povo negro, mas para o povo carioca como um todo, ter uma mulher como Benedita, prefeita da cidade do Rio de Janeiro, ou governadora. Quanto isso seria importante, voltando a falar na juventude, as nossas meninas negras ver uma prefeita negra, ver uma governadora negra, uma senadora negra. O quanto isso não é importante para o nosso consciente, para a nossa autoestima. Enfim, eu sou um soldado hoje, sempre fui um soldado da organização autônoma e independente do movimento negro, do movimento sindical, fui sindicalista, tenho divergências profundas com o que eu vejo hoje no movimento sindical, um movimento domesticado, um movimento que vive do imposto sindical, que lá atrás lutou tanto pelo imposto sindical e hoje quer que o imposto sindical retorne, e não aquele movimento sindical que pregava que o sindicato tem que ser bancado pela consciência do trabalhador. Eu sonho ainda construir um partido revolucionário nesse país. O PT abriu mão. Esse é o sonho do Marcelo Dias pro Marcelo Dias? Eu quero ser um soldado da revolução. Eu não quero chegar aos 70 anos, ir para minha casa lá em Casimiro de Abreu e me aposentar. Poxa, o Abdias lutou até os 90 e pancada de anos. O Brizola lutou até morrer. O Prestes lutou até morrer. Benedita está aí. Com mais 3 anos de mandato, vai estar com 84 quando terminar esse mandato. Não para de lutar. Então também não vou parar de lutar, não. Não vou parar de lutar. Isso é o que eu espero. Marcelo, muito obrigada pela aula que você deu para nós hoje. Pela força, pela resistência, pela resiliência, pelo sorriso, pela leveza, pela alegria de viver e de lutar. Muito obrigada. Obrigada. Valeu, demais, demais.